Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de marcenaria hobby aqui do canal. E hoje eu vou mostrar para você os ajustes básicos que você precisa fazer numa serra de bancada de entrada, numa serra hobby, para transformar essa ferramenta aqui em algo realmente utilizável. Porque ao contrário do que a maioria dos hobbyistas pensa, não é só tirar da caixa, ligar na tomada e sair cortando madeira. Tem muita coisa que você precisa fazer antes de cortar o seu primeiro pedaço de madeira numa serra como essa daqui. Eu já uso serra de bancada há uns 8, 9 anos, só que a minha antiga deu problema, não compensava o conserto, então eu acabei comprando a 3610 da Skil, porque eu acho que é a serra de bancada mais vendida no Brasil hoje, entre os hobbyistas principalmente, e até alguns profissionais que utilizam esse modelo. Então, para trazer um conteúdo mais dentro da realidade de vocês que acompanham o canal aqui, eu optei pela 3610 da Skil. E não, esse vídeo não é patrocinado, não tem nenhum tipo de marca, loja ou fabricante por trás de tudo aquilo que eu for falar aqui. Até porque a ideia aqui é ensinar a lógica dos ajustes que você precisa fazer em uma serra de bancada simples de entrada para que você transforme ela em uma ferramenta decente. Esse é o primeiro vídeo da série que eu vou fazer sobre serra de bancada de entrada. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse equipamento, já pode deixar um comentário aqui embaixo. E nos próximos vídeos talvez a sua dúvida seja respondida. Então hoje, ajustes básicos para você deixar ela minimamente utilizável. E nos próximos vídeos da série a gente vai começar a construção de gabaritos e algumas coisinhas que podem transformar um equipamento de entrada como esse em uma ferramenta boa de verdade para você usar nos seus projetos de marcenaria. A primeira coisa que você vai fazer na sua serra é verificar se a mesa dela é realmente plana. Infelizmente, as serras de bancada de entrada que a gente tem no mercado hoje, todas elas vêm com algum tipo de empenamento na mesa. Então, usando um pedaço de chapa, uma régua de alumínio, alguma superfície que realmente seja reta em um dos lados, você pode fazer essa verificação. Você pode inclusive usar uma lanterna, por exemplo, para verificar a passagem de luz do lado oposto. Então, quando há passagem de luz, significa que a mesa tem algum tipo de empenamento, ou seja, está torta. Nessas situações aqui, você tem três caminhos a seguir. O primeiro deles, que eu indico que você faça pelo menos no primeiro momento, é manter a mesa como ela está, torta, e começar a fazer os seus primeiros projetos, seus primeiros trabalhos. Se você vê que esse empenamento da mesa não acarreta em perca da precisão para o trabalho que você está executando, você mantém do jeito que está. Agora, se esse empenamento da mesa estiver prejudicando o seu trabalho, você vai ter que escolher entre uma das duas opções restantes, que é ou usinar novamente essa mesa com lixa, por exemplo, removendo as partes mais altas até você tornar ela uma superfície plana de verdade, ou então você pode arrancar fora essa mesa, desmontar a serra e construir uma mesa de MDF, por exemplo, que seja plana, retinha, tudo bonitinho para você trabalhar. Então essa é a primeira verificação que você vai fazer na sua serra de bancada. Agora o primeiro ajuste que você vai fazer, o lixamento da sua mesa. Se você passar a mão na mesa da sua serra de bancada, você vai ver que ela é bastante áspera, que ela segura a madeira quando você tenta passar por cima dessa bancada. E isso não pode acontecer. Numa serra de bancada, a madeira precisa deslizar fácil e livremente por cima da mesa. Só assim você vai conseguir bons cortes. Então, o primeiro ajuste é fazer o lixamento da mesa. Você pode usar uma lixa 400 ou de grão até mais fino, caso você prefira, e você vai fazer o lixamento. Pode ser com a mão mesmo, se você quiser fazer um taquinho de lixar para ficar mais perfeito, ok. Mas faz o lixamento de toda a mesa para remover imperfeições e rebarbas que tenham ficado da usinagem que vem de fábrica nessa mesa de serra. Outra coisa que você tem que observar é os trilhos por onde correm os acessórios dessa serra. Se você passar o dedo dentro desses trilhos, você vai perceber que tem muita rebarba por conta da usinagem que veio de fábrica. Você precisa lixar internamente e aqui você não pode desgastar esse trilho, você precisa apenas remover as imperfeições, para que os acessórios da serra deslizem livremente por dentro desses trilhos. Depois que você lixou toda a mesa, limpa a superfície dela com um pano e agora você vai fazer a aplicação de alguma cera sobre essa superfície. Pode ser uma cera comum de assoalho, essa aqui eu comprei no mercado mesmo. A ideia aqui é remover ao máximo o atrito da madeira com a bancada da serra. Isso vai facilitar na hora de cortar as suas peças de madeira. Então aplica algum tipo de cera que facilite com que a madeira deslize sobre essa superfície. O próximo ajuste é o paralelismo da lâmina da serra em relação aos trilhos por onde corre o acessório de corte de madeiras retas e em ângulo, ou goniômetro.
Usando um esquadro combinado, ou um metro rígido, ou um pedaço de madeira com algum tipo de marcação ou trava que você consiga colocar dentro desse trilho, por exemplo, e encostar ele na lâmina da serra. Você vai pegar essa ferramenta, vai encostar no dente, na parte da vidia do dente ali, que fica um pouquinho mais para fora do disco de corte, e você vai fazer o ajuste para que esse dente passe raspando nessa ferramenta. Depois que você fez isso, você leva esse mesmo dente para outra ponta do trilho, ou seja, se você começou a medir atrás, vem para frente, se começou na frente, vai para trás, usa o mesmo dente para fazer a medição na outra ponta do trilho. Se essa lâmina de serra não tiver exatamente a mesma medida em ambas as pontas do trilho por onde corre o acessório de corte, você vai ter problema na precisão dos seus cortes. Daí você precisa fazer o ajuste da lâmina. Toda serra tem, ou pelo menos deveria ter, um local para você fazer esse ajuste. Algumas vezes isso é fácil de encontrar, algumas vezes não. Às vezes você precisa desmontar a serra e botar algum tipo de calço por baixo de algum parafuso para fazer essa lâmina inclinar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, fazendo assim com que ela fique realmente paralela. No caso da Skil 3610, ela tem dois parafusos na parte frontal de baixo. Se você olhar de baixo para cima na mesa, você vai ver que tem ali dois parafusos que seguram um eixo. Esse eixo é que está prendendo o motor da serra, o sistema de elevação, de inclinação da lâmina. Se você observar por cima desses parafusos, dessas presilhas que tem ali, tem umas chapinhas de metal. Para você fazer o ajuste, você vai ter que trocar essas chapinhas de metal de lado. Tirar da esquerda e botar para a direita, tirar da direita e botar para a esquerda, até você acertar o paralelismo da lâmina. Então, para fazer esse ajuste na Skil, é assim que funciona. Caso a sua serra seja de outra marca ou modelo, você procura aí que vai ter um lugar para você fazer esse ajuste. Agora o próximo ajuste é colocar a lâmina da sua serra no esquadro em relação à mesa de corte. Então você vai utilizar um esquadro, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser inclusive um esquadro de plástico que você compra na livraria. Você vai lá, coloca esse esquadro na mesa da serra e você vai ter que ajustar a lâmina para que ela fique em 90 graus em relação à mesa de corte. Presta atenção porque você tem que deixar a sua lâmina em 90 graus em relação à mesa de corte, não em relação àquele plástico que fica ao redor do disco de corte ali. Então cuidado porque esse plástico não é rígido, então ele pode se deformar quando você apertar o esquadro em cima e você pode fazer a configuração incorreta. Os 90 graus é em relação à mesa de metal. Depois que você colocou a lâmina em 90 graus em relação à mesa, você vai ajustar o marcador de ângulo de inclinação da lâmina. Então colocou no esquadro bonitinho, 90 graus, você vai ali, você vai ver que tem um parafuso nesse marcador do ângulo. Você vai soltar esse parafuso e vai acertar o risquinho de marcação no 0 grau. É isso que você precisa fazer para você poder ajustar essa lâmina depois com uma facilidade maior, sem precisar ficar batendo esquadro toda vez que você quer fazer esse ajuste. Depois que você acertou bem a medida, aperta o parafuso e é a vida que segue. Agora você vai ter que fazer a outra ponta dessa graduação, dessa escala de ângulos, porque você acertou o 0 grau, os 90 graus em relação à mesa de corte. Agora você vai inclinar o disco de serra até 45 graus, ou seja, levar para outra ponta dessa linha graduada. E você vai conferir, usando um esquadro, se realmente, por cima da mesa, o disco ficou em 45 graus em relação à mesa. Então você precisa conferir os dois extremos. Uma vez que você conferiu e fez o ajuste, você tem essa escala de ângulo aqui calibrada para você fazer as medições e cortes de acordo com o que realmente está marcando nessa escala. O próximo passo é ajustar a guia de corte paralelo. A maioria das serras de entrada não vem com uma guia que realmente é paralela. O que isso quer dizer? No começo do disco de corte, no começo da mesa, ela está a uma distância e lá no final do disco de corte ela está a outra distância, às vezes abrindo, às vezes fechando. Então você precisa colocar a sua guia paralela em alguma posição e usando um metro rígido ou até um pedaço de madeira, por exemplo, fazer a verificação se no começo do disco ela está à mesma distância que no final do disco. Nesse meu caso aqui, eu dei muita sorte porque ela estava paralela. Medindo no começo e no final, a distância era exatamente a mesma. Se a sua guia estiver paralela, ou seja, se estiver a mesma distância no começo e no final do disco da serra, você vai ajustar o medidor que marca a distância dessa guia paralela na mesa de corte. Toda a serra de bancada vem com uma reguinha marcadora ali nessa parte da guia paralela. Então é o mesmo esquema da marcação de ângulo.
você solta o parafuso que tem ali, ajusta ele na posição correta da distância que você mediu. Nesse caso aqui eu coloquei 8 centímetros, então ajusta o marcador no 8, por exemplo, e aperta o parafuso para que a partir de agora você consiga fazer cortes medindo por essa régua que vem embutida na própria serra. Agora, caso a sua guia de corte não seja paralela, ou seja, se você precisa fazer algum ajuste, você vai ter que ver dependendo do modelo da sua serra. No caso da Skil, é bem fácil de arrumar isso. Se ela tiver que abrir ou fechar um pouquinho para acertar uma pequena diferença, essa diferença vai ser mínima, tá? Geralmente fica aí meio milímetro ou até menos. Você vai ter que pegar e fazer o desbaste da parte dessa guia paralela que encaixa contra o trilho por onde ela corre. Então, se ela precisa abrir ou fechar, você vai ver para que lado ela precisa se movimentar e você vai desbastar o lado para o qual esse movimento tem que ser feito. Então, usando uma lima, por exemplo, você vai desbastar um pouquinho de um dos cantos, desbasta um pouquinho, vai lá na serra, coloca, ajusta ela de novo, vê se ficou certinho, lima mais um pouco, tem que fazer muito devagarinho isso aqui, para você não passar do ponto e ter que fazer o ajuste inverso depois. Então desbasta um pouquinho um dos lados, vai lá na serra, testa e até você acertar então esse paralelismo perfeito entre o disco da serra e a sua guia paralela. O próximo passo é verificar se essa guia paralela está em 90 graus em relação à mesa da sua serra. Isso é muito importante para você conseguir precisão nos cortes longitudinais. Então bate um esquadro ali, vê se está tudo certinho. Aqui estava, então ok. Se não estiver, você tem que fazer um ajuste. Normalmente a serra não vem com dispositivo de ajuste, então você vai ter que usar algum tipo de calço, um pedaço de papel, um pedaço de lixa, por exemplo, para reverter essa inclinação que veio fora do esquadro. Então isso é muito relativo de cada modelo de serra por conta do dispositivo, como essa guia paralela é construída. Agora vem a parte que mais incomoda nas serras de entrada. O dispositivo chamado de goniômetro, que serve para fazer cortes retos e em ângulo também, transversalmente nas madeiras, ele vem com folga em todos os modelos de serra de bancada que a gente tem no mercado nacional. Praticamente todos. Uma serra que custa R$1.000 ou R$5.000 vai vir com folga nesse dispositivo. É incrível como os fabricantes não conseguem fazer algo decente para esse dispositivo de corte reto e em ângulo. Nesse caso aqui você pode ou refazer essa reguinha que fica embaixo do dispositivo, que corre dentro do trilho. Você pode usar um pedaço de madeira dura para isso. Você usina ela na própria serra de bancada até você acertar ela justinha dentro desse trilho e você substitui a peça de cima, ou seja, o dispositivo que marca os ângulos ali, você substitui ele colocando na régua de madeira. Outra solução que você pode fazer, e eu optei por fazer essa para demonstrar no vídeo aqui, é usar uma arruela, por exemplo, para alargar essa régua que corre dentro do trilho. Então eu usei duas arruelas, eu limei, desbastei os lados delas para deixar ela justinha dentro do trilho. Então você vai desbastando os lados até que ela corra dentro do trilho, porém sem nenhuma folga como é a régua original. Depois que eu acertei essas duas arruelas, desbastando elas até o ponto ideal, eu fiz um rebaixo nessa régua que veio com a serra de bancada e coloquei essas duas arruelas ali embaixo presas, inicialmente com cola instantânea para fazer uma verificação e ver se realmente ficou tudo certo. Depois que eu conferi, que vi que estava tudo ok, que a folga dessa régua tinha sido eliminada, eu fiz a colagem permanente usando adesivo epóxi. Então essa é mais uma forma de você conseguir ajustar esse dispositivo para que ele realmente funcione para a finalidade para a qual ele foi construída. Depois que você conseguiu eliminar a folga desse acessório, vem a hora de fazer a calibração dele. Então, utilizando um esquadro, você vai colocar esse esquadro na lâmina da sua serra e vai ajustar esse dispositivo em 90 graus em relação à lâmina da sua serra. Depois que você ajustou então o dispositivo em 90 graus, você pega ali no ponteirinho que faz a marcação desse ângulo, afrouxa o parafuso dele e coloca ele bem certinho nos 90 graus. Depois que você fez isso, você vai ter o seu dispositivo calibrado. Faça a mesma coisa para 45 graus só para conferir se as medidas realmente batem. Às vezes a escala, a graduação ali não é precisa e dos 90 para os 45 você pode ter uma pequena variação. Então faz isso sempre para as duas medidas. Bom, depois que você fez tudo isso, você vai ter a sua serra minimamente utilizável e precisa. Por que minimamente?
Porque para você ter uma serra de bancada de entrada que realmente você possa confiar no resultado que ela vai te entregar, você precisa construir alguns gabaritos e melhorias básicos que não envolvem simplesmente fazer ajuste naquilo que veio com a serra. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Por enquanto, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e principalmente espero que seja útil para você toda a informação passada aqui. Se você fizer esses ajustes básicos aqui, eu tenho certeza que você já vai conseguir extrair resultados melhores de uma serra de bancada de entrada. E para ver mais vídeos sobre serra de bancada, acompanhe aqui o canal, que nos próximos dias vêm as dicas de segurança, como executar os primeiros cortes e a construção de alguns gabaritos que podem realmente tornar essa ferramenta mais versátil aí na sua oficina de marcenaria hobby.